Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Paz seja com o vosso coração. Queridos, muito obrigado pela comunhão de todos vocês aí no canal. Gratidão a todos vocês por todos os dias estarem atentos às nossas prédicas, que são prédicas bem curtinhas, mas que têm o objetivo de levar uma palavra viva ao seu coração. Obrigado aos irmãos que têm inscrito no canal, a vocês que têm compartilhado este canal. Gratidão. Meus amados, nós estamos em uma série que tem o tema O Pão Nosso de Cada Dia. Obviamente, estamos falando da presença de Deus cotidiana, da presença de Deus diária, da vida de Deus em nossa vida. E esta já é a mensagem de número 8 dessa série, e hoje eu vou ler o capítulo 6 do livro de João. O capítulo 6 do livro de João é muito interessante. A partir do versículo 25, trata-se acerca de Jesus Cristo, o pão da vida. Esse pão que alimenta de verdade, esse pão que é um alimento poderoso, nutriente, glorioso. Diz o verso 25, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga ou perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Verso 28. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Muito bem. Meus amados irmãos, o que eu quero observar aqui no início desse texto que eu estou usando é que o ser humano, incrivelmente, ele pode estar ouvindo uma palavra rema, uma palavra poderosa, mas ele se faz de desentendido. Ele se faz de desentendido. Até hoje, amados irmãos, como o evangelho é pregado, o evangelho do reino é ministrado, o evangelho da graça de Deus é ministrado, e Deus tem manifestado poderosamente, mas as pessoas parecem que estão dormindo, não conseguem atentar com diligência para esse alimento tão poderoso que é o pão nosso de cada dia. Amados, ele já é o pão nosso, porque ele é uma oferta de Deus. Jesus Cristo é uma oferta de Deus, é o próprio Deus se ofertando, aleluia, através do seu Filho, para que pudéssemos nele crer e viver por ele, e vivenciar a sua grandeza, e poder glorificar o seu nome, e ser participante da sua natureza, e participante da sua mordomia gloriosa. Gente, então, é extremamente profundo, é extremamente poderoso e é glorioso poder entender o plano magnífico de Deus no que diz respeito a esse pão nosso de cada dia. Então Jesus se revela de forma tremenda no capítulo 6 do livro de João, falando já da multiplicação dos pães, do verdadeiro milagre ali, né? E a multidão pôde fartar, se saciar do milagre do Senhor, mas nem assim percebemos que eles creram. Percebemos que ainda há dúvida, ainda há perguntas, ainda um olha para o outro e fala: viu, o que é isso? O que você entende por isso? Qual é o entendimento que você tem por isso? Gente, e é incrível que já passou quantos anos, não é? E hoje ainda continua assim. Você pode ver, depois de uma prédica, depois de uma palavra revelada, de uma palavra ministrada, ainda tem pessoas que falam: puxa, o que será que ele quis dizer com isso? Tal, quer dizer, não conseguiu entender ainda na íntegra a realidade daquilo que Deus está falando. E aqui, amados irmãos, quando encontraram Jesus do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando você chegou aqui? Como quem diz: viu, você já fez algum milagre aí? Já transformou algum pão, um peixe, já multiplicou alguma comida, porque a gente está com fome? Chegamos perto daquele que resolve o problema da fome. O homem tem uma visão natural do pão. O homem não tem uma visão espiritual do pão. O homem tem uma visão histórica de Jesus.
O homem tem uma visão de um Jesus Cristo milagreiro, de um Jesus Cristo que veio só para fazer um milagre e estabelecer, quem sabe, uma religião. Na realidade, não é assim. Jesus Cristo não é apenas milagreiro, Jesus Cristo não veio para estabelecer uma religião, ele não é religioso. E eu digo uma coisa para você: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que desceu do céu, veio aqui, aleluia, e morreu naquela cruz, fez o seu trabalho ministrando aqui o Deus vivo e revelando o Deus vivo. E a Bíblia está dizendo aqui que ele foi selado para isso. Isto é, ele foi marcado para isso. Ele tem essa marca poderosa de Deus e a compartilhar comigo e com você, e isso é extremamente poderoso. Então Jesus respondeu: a verdade é que vocês me procuram, não por aquilo, pelos milagres que vocês viram. Vocês estão me procurando por causa dos pães que vocês comeram, foi multiplicado e vocês ficaram saciados. Agora ele dá um conselho, que ele diz, esse conselho eu quero tocar nesse ponto com vocês. Não trabalhem pela comida que perece ou estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem trará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, irmãos, não trabalhem pela comida que se estraga. Quer dizer, deem atenção às coisas espirituais. Priorizem o seu Criador, priorizem aquele que te deu a vida, priorize aquele que está dentro de você, priorize aquele que conhece a tua vida, priorize aquele que te ama, priorize aquele que te chama, priorize ele. Coloca ele em primeiro lugar na sua vida, invocando o nome dele, colocando a tua vida em primeiro lugar, porque, amados irmãos, as lutas dessa vida, os problemas cotidianos e tudo o que acontece nos afasta muitas vezes dessa priorização. E quantas vezes nós damos atenção a tantas coisas e deixamos Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar? Quando que na realidade a palavra diz: priorizem ele, porque ele veio com um propósito. Jesus Cristo veio com um propósito, queridos, e você e eu fazemos parte integrante desse propósito. Nós fazemos parte integrante do propósito de Deus. Por isso Cristo foi enviado com esse propósito de nos resgatar e nos trazer para o aprisco de Deus, e ali poder edificar a casa de Deus, amados irmãos, na visão e no propósito de Deus. Então trabalhe pela comida que permanece, lute por aquilo que vale a pena, né? Tenha propósito na sua luta. Nós não podemos lutar sem propósito, não podemos malhar em ferro frio. Nós temos que lutar com um propósito, sabendo que Deus tem um propósito para cada coisa, e eu e você fazemos parte desse propósito. Então, abra o seu coração para o entendimento literal daquilo que Deus tem. No versículo a seguir, queridos, ele diz assim, perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Meu Deus, o homem está sempre questionando, né? O que eu preciso fazer? Ou o que precisamos fazer? Você acredita que quando o homem faz essa pergunta, ele está se autovalorizando? Ele está dando um valor imenso para si próprio, dizendo: puxa, o que eu preciso fazer? Sabe, amados irmãos, quantas vezes nós perguntamos: Deus, o que eu preciso fazer para te agradar? Eu vou fazer uma pergunta para mim e para você. Vocês têm condições de agradar a Deus? Vocês têm condições de serem santos por sua força? É claro que não. É óbvio que não. Então o que eu tenho que fazer para fazer a obra do meu Pai? Que princípio é esse? Irmãos, eu não preciso fazer. Deus já fez por mim. Eu só preciso cumprir o versículo a seguir, que ele concluiu. Ele disse assim, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crê naquele que me enviou. Então, a obra de Deus é essa. A obra que Deus quer que você faça é que você creia que ele me enviou. Você entenda
por que Ele me enviou. Você entende o propósito do envio do Pai a seu Filho nessa terra, né? Você compreenda isso na íntegra. Você volte o teu pensamento para a cruz e compreenda a cruz. Qual é o propósito da cruz? Eu não posso viver apenas uma história contada pelos apóstolos ou pelos antigos profetas, ou por qualquer homem que seja em nossos dias. Eu não posso ficar nessa história, eu preciso entender com profundidade o plano poderoso de Deus, a visão gloriosa de Deus. Eu preciso entender a vontade eterna de Deus, eu preciso compreender a altura, largura e profundidade dessa vontade. Então, irmãos, o exercício do pão nosso de cada dia é exatamente isso, é edificar, é trabalhar, é nutrir, alimentando-nos com a sua vida e fazendo eu e você levantar a nossa cabeça no meio de tantas coisas, no meio de tanta luta, no meio de tantas guerras, é fazer eu e você levantar a cabeça e dizer: Jesus Cristo é o nosso Senhor e nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, o exercício do pão nosso de cada dia, queridos, é exercer a sua vida no meu ser completo, espírito, alma e corpo. É que a vida de Deus, ela possa, queridos, crescer em todo o nosso ser completo, nos levando a comer e a beber cotidianamente desse pão nosso de cada dia. Abra o seu coração e receba essa oração de fé neste momento. Grande Deus, Pai Celestial, eu quero orar pela vida do meu irmão e da minha irmã. Eu quero pedir que o Espírito de Deus esteja liberando vida para cada um e operando abundantemente, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fica comigo, nós vamos prosseguir a nossa série amanhã. Deus abençoe, até lá.